Oi, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos explicar os aspectos penais do Código de Defesa do Consumidor e sua aplicação na comarca de Juiz de Fora. O objetivo do nosso vídeo é explicar por que é importante tutelar as relações de consumo, quais são os tipos penais do CDC, a sua aplicação na comarca de Juiz de Fora e também as discussões acerca do tema. O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 1990, estabeleceu normas de proteção ao consumidor, de ordem pública e de interesse social. Sua origem vem na Constituição Federal, que consagrou a defesa do consumidor como um direito fundamental. Embora seja um ramo do direito privado, o Código de Defesa do Consumidor é uma legislação multidisciplinar e ela abrange áreas como direito civil, direito penal, direito administrativo e também ela tem normas de caráter processual, como a consagração do inversão do ônus da prova. Tudo isso para conseguir manter um equilíbrio entre as relações de consumo, entre o fornecedor e o consumidor. Por ser uma norma de ordem pública, os direitos nela previstos não podem ser nem afastados nem alterados pelas partes. Isso tudo para proteger a parte mais vulnerável, que é o consumidor. Um exemplo disso é o médico, que antes de fazer uma cirurgia, ele tenta limitar sua responsabilidade para uma eventual complicação dessa cirurgia. Isso não é permitido pelo CDC, que protege a parte e também consagra o princípio da reparação integral dos danos. Além disso, o CDC ele é guiado por diversos princípios, sendo os principais deles a busca pelo equilíbrio nas relações de consumo, o combate ao abuso, o direito à informação e à educação. E, com isso, para aprofundar mais no assunto, a gente trouxe uma entrevista que a Dani fez com a professora de Direito das Relações de Consumo da UFJF, Thaís da Silva Barbosa, para uma conversa sobre o tema. Olá! Hoje nós estamos aqui com a professora de Direito das Relações de Consumo da Universidade Federal de Juiz de Fora, Thaís da Silva Barbosa. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Dani. Bom, para falar de função do direito do consumidor, a gente precisa entender até o seu surgimento. E aí talvez a gente pudesse divagar demais. Mas de forma mais sucinta, a ideia é que a gente percebe na prática que nessa relação de direito privado entre um consumidor e um fornecedor, a gente tem um desequilíbrio. E esse desequilíbrio é causado pela vulnerabilidade que é natural dos consumidores para esse tipo de relação. Nesse sentido, o papel do direito do consumidor é tentar diminuir essa desigualdade, trazendo aí um maior equilíbrio nessa relação, tentando suprimir eventuais diferenças entre eles, né? Perfeito. O CDC ele visa proteger o consumidor não só na esfera civil, mas ele também garante uma responsabilização penal para aqueles que violarem suas normas. A responsabilidade mais comum é a civil. Ela é objetiva, ou seja, independe de dolo ou culpa do fornecedor. Basta que haja um vício ou um defeito no produto ou serviço. Já a responsabilidade penal, ela sim é subjetiva. Ela exige o dolo, que é a intenção de cometer o crime, ou então culpa. Pode ser tanto por negligência, imperícia ou imprudência do fornecedor. Agora nós vamos falar um pouco mais sobre os tipos penais do Código de Defesa do Consumidor. Em 1990, o legislador decidiu criminalizar algumas condutas que não haviam uma tipificação adequada, considerando que as punições administrativas e civis elas não eram suficientes para as condutas mais graves. Sendo assim, ao todo, o CDC ele prevê 12 tipos penais, que agora nós vamos ver, e eles vão do artigo 63 até o 74. Agora nós vamos destacar os mais discutidos pela doutrina. Primeiramente, o artigo 63, que trata-se da omissão de informações. Configura-se quando o fornecedor ele deixa de informar certas informações de forma clara, como nocividade, periculosidade do produto e suas embalagens, invólucros e afins. Um exemplo do artigo 63 é quando, vamos supor, uma empresa de materiais de produtos de limpeza, como desinfetante, essas coisas assim. Aí é um produto que é tóxico, mas em sua embalagem eles não descrevem isso. Eles não falam que você precisa usar máscara ou luvas. E quando você vai utilizar o produto, você tem irritações de sua pele ou então problemas respiratórios. Esse tipo pode ser enquadrado no artigo 63. É uma punição para quem faz afirmações falsas ou omite informações sobre o produto ou seu serviço, como características, segurança, qualidade, preço, entre outros. Exemplo é quando na prateleira o produto está descrito com preço e aí você vai chegar no balcão, o atendente te fala que o preço é outro. Essa é uma conduta que pode ser tipificada no 66. O artigo 67, ele criminaliza a promoção ou publicidade enganosa. Ou seja, quando o responsável sabe ou deveria saber que a publicidade é falsa. Isso pode envolver publicitários, veículos de comunicação ou até anunciantes.
Vamos supor, por exemplo, um exemplo do artigo 67. Uma operadora de internet, ela te anuncia um plano de internet ilimitada com a velocidade máxima no mês. Aí, mais para frente no mês, você vai utilizando essa internet e você percebe que a velocidade dela diminuiu e a companhia está te impondo limitações, né? Isso é um tipo que pode ser enquadrado no artigo 67. Agora vamos falar do artigo 71, que trata-se da cobrança indevida de dívidas com ameaças ou então coação, afirmações falsas, sendo essa uma prática que constrange o consumidor. Um exemplo do artigo 71 vamos supor, esses bancos que ligam várias vezes por dia para você, querendo te cobrar e fazendo ameaças, por exemplo, de negativar seu nome no Serasa. Essa é uma conduta que pode ser tipificada no artigo 71. Artigo 74. Ele define o crime do fornecedor que ele não fornece adequadamente os termos de garantia, com todas as especificações claras e preenchidas de forma completa. Por exemplo, um consumidor ele compra uma geladeira e você fornece a garantia, mas nessa garantia você não delimita a data. Aí quando esse consumidor ele for na sua loja fazer o uso da garantia, querer trocar a geladeira por algum defeito, você não oferecer a garantia por não ter data no produto. Você forneceu a informação incompleta. Então, essa conduta ela pode ser tipificada no artigo 74. Esses delitos eles são considerados crimes comuns, monossubjetivos e plurissubsistentes, com penas de até 2 anos de detenção, o que significa, em princípio, que os autores são processados pelos juizados especiais criminais. E que vale lembrar que esses crimes são de ação penal pública e incondicionada. Sobre esses tipos penais, é importante destacar que, apesar deles serem previstos em lei, na prática existe uma grande dificuldade de poder aplicar esses tipos, né? E como vamos ver a seguir, esses desafios na prática. Para agregar nosso trabalho, entramos em contato com a 13ª Vara de Promotoria de Juiz de Fora, responsável pelas relações de consumo, e o oficial da promotoria nos deu um panorama geral sobre a aplicação dos tipos penais no CDC na comarca. De acordo com o oficial, ele atua como fiscal do PROCON estadual. Então, ele atua na fiscalização e autuação de fornecedores que não cumprem as normas consumeristas. Além disso, ele movimenta procedimentos extrajudiciais relacionados a essas demandas. No que tange à esfera penal, ele diz que na promotoria raramente recebe casos envolvendo os casos previstos no Código de Defesa do Consumidor. Segundo o oficial, a maioria das representações que chegam na promotoria trata-se do crime de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal. O estelionato ocorre quando alguém induz outra pessoa ao erro para obter vantagem lícita por meio de fraude. Em muitas situações, a prática de publicidade enganosa ou omissões de informações acabam sendo tratadas como crimes de estelionato devido à sua definição como fraude comercial. Isso ocorre porque no Código Penal tem uma abrangência maior para relacionar essas representações. Já o CDC, ele restringe muito essa aplicação. Segundo o oficial, apenas em algumas situações surge alguma notícia-crime relacionada à Lei 8.137, que trata dos crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo. Em relação aos crimes previstos no CDC, o oficial disse que não se recorda de nenhum caso prático na sua atuação. O oficial também explicou que, no caso de qualquer notícia-crime, o promotor não instaura procedimento investigatório criminal. Quando recebe esses tipos de notícia, ele diretamente requer a instauração de um inquérito policial ao delegado de polícia. O Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, José Augusto Pérez Filho, expõe em seu texto Crime contra as Relações de Consumo, uma análise detalhada das dificuldades de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que se refere aos crimes contra o CDC. Pérez Filho afirma que a impunidade relacionada a esses crimes reflete uma desarmonia entre a legislação e os costumes da sociedade. Haja vista que os criminosos, há muito tempo, são associados a uma figura de pessoa mal instruída, de baixo poder econômico e social. Do contrário, os criminosos associados ao CDC, por vezes, são pessoas bem relacionadas, de alto poder aquisitivo, com ensino superior. Então, a gente conhece esses crimes como crimes de colarinho branco. Outro ponto importante que o autor traz para a gente no artigo é que, por vezes, a aferição desses crimes são de grande complexidade. Por exemplo,
no crime de propaganda enganosa. Quando a gente estiver diante de um produto financiado, através de uma perícia técnica, a gente teria que chegar, inclusive, nas finanças das grandes empresas para apurar se tem, por exemplo, um juros embutido que não foi comunicado ao consumidor, entre outras complicações de aferição. Uma outra problemática que a gente tem é a escassa visibilidade de certas condutas enquanto crimes, como, por exemplo, a falta de preço nos produtos e as informações claras nos anúncios são por vezes tidas como erro. Só que no artigo 66 do CDC, essa conduta é tipificada tanto na modalidade dolosa quanto na modalidade culposa. A falta de preparo dos profissionais também é tido como um grande obstáculo. Os magistrados, os membros do Ministério Público, delegados, agentes de polícia, muitas vezes eles não são treinados para lidar com essas modalidades de crime especializado contra as relações de consumo. Isso exige uma capacitação mais específica, além da necessidade de educação do consumo para o consumidor, para que eles saibam quais condutas são tipificadas enquanto crime. Por fim, o autor ele sugere ser necessária uma conscientização dos fornecedores, para que eles entendam e conheçam as limitações das suas funções e saibam as consequências penais do CDC. Uma questão importante que surge com o avanço da tecnologia é a transformação da dinâmica das relações de consumo pela internet. A popularização das redes sociais e o surgimento do comércio eletrônico exigem que o Código de Defesa do Consumidor passe por uma mudança urgente, pois ele precisa abarcar o novo mercado de consumo digital e lidar com a nova forma de fazer publicidade que as redes sociais trazem. Isso porque qualquer post ou story que esteja nas redes sociais pode ser enquadrado como uma forma de publicidade, o que cria um cenário que o Código de Defesa do Consumidor atual não consegue regular adequadamente. A professora Thais também destaca a questão da publicidade digital, destacando o Guia da Publicidade por Influenciadores Digitais do CONAR, que orienta como os influenciadores digitais devem fazer sua publicidade. Tem no artigo 34 do CDC que fala que é sobre a oferta, na verdade, que fala que o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Como que isso se relaciona com os influenciadores? Os influenciadores, eles seriam prepostos, eles estariam vinculando uma oferta? Bom, essa é uma pergunta que, no ponto de vista prático, a gente ainda tem uma dificuldade para responder, tá? Para isso, a gente vai tentar entender qual é o papel do influenciador, de fato, nessa relação de consumo. A ideia da proteção do artigo 34 é justamente de que, na oferta, quando algum preposto, vamos imaginar aí, um representante comercial, ele chega e ele, naquele momento de chamar aquele consumidor para consumir, ele oferece um desconto, ele oferece uma vantagem para ele se adquirir aquele produto. Se eventualmente a fábrica ou o fornecedor maior ele não estiver disposto a cumprir, como alguém falou em seu nome, tinha essa autorização, veiculou essa informação ao consumidor, o consumidor, por confiar naquele intermediário, ele cria, né, um direito de exigir essa vinculação da oferta que foi feita pelos prepostos ou representantes autônomos para o fornecedor maior, né, quem de fato vai entregar o produto ou o serviço. E aí a ideia do influenciador digital é que ele fica nesse meio do caminho mesmo, já que muitas vezes é ele quem faz com que aquela oferta ou aquele produto, ele se torne alvo de desejo de alguém. Então ele chama sim o consumidor para o consumo. Agora, qual é o papel exato desse influenciador? Por ser uma coisa ainda muito nova, nós não temos no próprio CDC um regramento que vá falar sobre isso, mas nós temos algumas tentativas de construção doutrinária e jurisprudencial para falar aí qual é esse papel e qual é a sua responsabilização. Perfeito. E aí eu acho que a gente também entra na discussão da diferença do influenciador digital e do garoto propaganda. Eu queria que você falasse para a gente como que isso funciona na prática, essa diferenciação, e também nos termos da responsabilidade
tanto civil quanto penal em relação a isso. Bom, o que acontece? A utilização de pessoas queridas do público, pessoas conhecidas para tentar atrair o consumidor para o consumo, ela não é de hoje, não surgiu com os influenciadores, né? Então a gente já teve há muitos anos a utilização, a exploração da imagem de pessoas aí, jogadores de futebol, atrizes, cantores, para fazer publicidades, muitas vezes na televisão, jornais, revistas, enfim, em vários cenários, né? E essa ideia sempre foi ligada a essa lógica do que você chamou de garoto propaganda, em que você paga um valor para que essa imagem seja explorada comercialmente pela marca, né? Então, assim, você tem uma cantora que vai falar sobre uma marca de colchão ou produtos para o cabelo. E aí ela vai lá, grava uma publicidade em um estúdio e aquilo ali é veiculado em fotos, vídeos, mídias, enfim, pela marca, com o fim de atrair as pessoas que gostam daquela pessoa para o consumo. A figura do influenciador digital, ela chega num novo nível. Por quê? Porque além de ceder a sua própria personalidade, né, ou sua imagem para aquela atração ao consumo, que é a proposta da publicidade, o influenciador, ele traz exatamente aquelas pessoas que gostam dele. Ele fala para quem gosta dele, para um grupo que faz parte de uma comunidade que ele constrói em torno de si. E aí ele vende para essa comunidade, o que gera um engajamento, um retorno, muitas vezes, muito maior e uma vinculação também maior dessa imagem. Porque ele não cede só a sua imagem, como também o seu espaço, muitas vezes, na rede social, a sua comunidade, o seu story, né, o seu post, a sua rede mesmo para aquela comunidade como forma de veiculação. Então existe uma diferença entre ceder só a imagem e aí ela vai aparecer numa publicidade e ceder o seu canal de comunicação com o público, que acaba sendo o que muitas vezes os influenciadores vão fazer. E com isso a gente gera talvez uma distinção da responsabilidade. E eu digo talvez porque como é algo muito novo, nós ainda estamos tateando. Já temos algumas situações de condenações ou de responsabilizações de influenciadores, entendendo esse papel mais ativo, mas ainda não temos também uma definição própria de quais são os seus limites, quais são as suas atuações. Então, a gente ainda tateia essa responsabilidade, tanto no nível civil como no nível penal. O que a gente sabe, de toda forma, é que existe responsabilidade pelo CDC de todos aqueles que veiculam publicidades, por exemplo, enganosas ou abusivas, quanto fornecedores, e também de todos aqueles que delas se aproveitam. Essa é a grande deixa para a gente pensar no influenciador digital. Por quê? Quando eu tenho um contrato com um garoto propaganda tradicional, vamos imaginar, ele me cobra ali um cachê de 20 mil reais para ceder a sua imagem para uma publicidade. Eu pago esse valor e utilizo pelo período determinado no contrato. Já com o influenciador digital, pode ser assim, mas às vezes tem tratamentos diferenciados. Então, às vezes, eu faço contratos em que o número de vendas que vierem pelo canal do influenciador vai influenciar no valor que ele vai receber do contrato. Nesse sentido, quanto mais gente o influenciador conseguir convencer e comprar, mais ele vai receber. Aí a gente pode pensar que ele se aproxima da ideia de um fornecedor, porque ele também lucra quando as pessoas compram um produto. É diferente de só ceder a própria imagem a um valor fixo. Então, a diferença, às vezes, de remuneração que acontece nesse tratamento do influenciador e do garoto propaganda pode trazer uma diferença no entendimento da sua responsabilização. Ótimo. É isso. Muito obrigada, viu, Thaís? Nada, eu que agradeço o convite. No entanto, quando essas normas não são seguidas, a aplicação do CDC ainda encontra grandes dificuldades, o que é uma questão complexa que precisa ser discutida e regulamentada com mais precisão. Quando perguntado sobre a questão dos influenciadores digitais, o oficial do Ministério Público de Juiz de Fora informou que não existem, até o momento, procedimentos criminais em andamento relacionados a esse tema de direito do consumidor. Pode ser que existam procedimentos administrativos, mas até agora nada de natureza penal foi encontrado na cidade. Com isso, constatamos que apesar da grande relevância do bem jurídico tutelado, a baixa incidência dos crimes do CDC apresentam inúmeros fatores culturais e sociais, bem como a gente trouxe a doutrina do Procurador-Geral José Augusto Pérez Filho, que trouxe muito bem os motivos do esvaziamento desses tipos penais. Além disso, esse esvaziamento é ainda mais grave sob a ótica das novas relações de consumo, uma vez que a legislação de 1990 não abarca a dinâmica na era digital.
Dessa forma, se o próprio Estado não concretiza suas leis, as relações de consumo ficam desprotegidas cada vez mais e o consumidor cada vez mais vulnerável.